Em um palácio de paredes vermelhas e telhados dourados, milhares de mulheres viviam prisioneiras em um sistema tão cruel que muitas preferiam a morte. Seus pés eram deliberadamente quebrados na infância, seus corpos tratados como propriedade, e suas vidas valiam menos que o capricho de um único homem. O que você está prestes a descobrir sobre as concubinas da dinastia Ming foi deliberadamente apagado dos livros de história. E por um bom motivo. Olá, viajantes do desconhecido! Hoje, o Ocultamente vai te levar aos corredores sombrios da Cidade Proibida, onde segredos aterrorizantes foram mantidos por séculos. Se você aprecia revelações históricas que poucos têm coragem de contar, deixe já o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas jornadas pelo lado oculto da história. A dinastia Ming governou a China por 276 anos, de 1368 a 1644, transformando o país na superpotência global da época. Enquanto a Europa ainda engatinhava na Idade Média, a China já realizava expedições marítimas impressionantes e desenvolvia tecnologias revolucionárias. Mas o que poucos historiadores ousam mencionar é o sistema brutal que sustentava esse império glorioso. Por trás das muralhas da Cidade Proibida em Pequim, existia um mundo paralelo de crueldade e opressão que os registros oficiais tentam minimizar. O que você sabe sobre as concubinas chinesas provavelmente é apenas a superfície de uma realidade muito mais perturbadora. Prepare-se para descobrir o lado sombrio de uma das maiores civilizações da história. Enquanto os livros de história falam sobre a beleza e o luxo da vida palaciana, a realidade era que muitas concubinas jamais conseguiam sequer andar. A prática dos pés de lótus não era apenas um costume estético, era uma forma deliberada de controle. Imagine ter seus ossos dos pés quebrados aos 5 anos de idade, dobrados sob a planta do pé e enfaixados tão apertados que nunca mais cresceriam normalmente. A dor era tão insuportável que muitas meninas desmaiavam diariamente durante anos. Os pés, forçados a permanecer do tamanho dos de uma criança pequena, tornavam-se símbolos de status, mas também garantiam que essas mulheres nunca pudessem fugir. Pense nisso, ser carregada nua até a cama do imperador porque você simplesmente não consegue caminhar por conta própria. A crueldade era calculada. Não era um efeito colateral, mas o objetivo principal. Você consegue imaginar viver assim, sabendo que seu corpo foi deliberadamente mutilado para servir ao prazer de outra pessoa? Deixe nos comentários o que você acha mais chocante sobre essa prática. Mas os pés deformados eram apenas o começo do pesadelo. Os imperadores da dinastia Ming mantinham haréns com números quase inimagináveis de concubinas. Há registros de imperadores que possuíam mais de 9.000 mulheres em cativeiro. 9.000! Pense nisso. 9.000 mulheres vivendo em cárcere privado, competindo desesperadamente pela atenção de um único homem. Qual seria a motivação real por trás desse número absurdo? A resposta é mais calculada do que você imagina. O sistema era projetado para criar rivalidade extrema. As concubinas eram organizadas em uma hierarquia rígida, com a imperatriz no topo, seguida por consortes nobres, consortes comuns e, na base, as concubinas ordinárias. A única forma de ascender nessa hierarquia era atrair a atenção do imperador. Algo quase impossível quando você compete com milhares de outras mulheres. Essa competição desesperada levava a extremos aterrorizantes. Envenenamentos, sabotagens e até assassinatos eram comuns entre as concubinas. Algumas formavam alianças secretas com eunucos, homens castrados que serviam no palácio, para eliminar rivais ou ganhar favores. E falando em eunucos, esses homens, castrados como punição,
ou por escolha para servir no palácio, eram os únicos homens além do imperador permitidos no harém. Eles viviam em uma realidade tão brutal quanto a das concubinas, criando um ambiente onde os oprimidos frequentemente se tornavam opressores de outros ainda mais vulneráveis. Mas espere, isso não é nem a parte mais chocante dessa história. O que nenhum livro de história tradicional vai te contar é que o imperador Yongle, o mesmo que ordenou a construção da majestosa Cidade Proibida, cometeu um dos maiores feminicídios da história. E o mais perturbador, ele reescreveu a história para esconder seu crime. Segundo documentos que sobreviveram apenas em arquivos secretos, o imperador Yongle havia assassinado uma de suas concubinas favoritas, após descobrir que ela estava tendo um caso com outro homem. A traição foi motivada não só pelos abusos constantes, mas também pela suposta impotência sexual do imperador, um segredo que ele não podia permitir que se espalhasse. Para encobrir seu crime passional, Yongle criou uma versão oficial. Sua concubina favorita havia sido envenenada por rivais invejosas, e para eliminar qualquer testemunha, ordenou o assassinato de quase 3.000 concubinas que habitavam a Cidade Proibida, incluindo uma menina de apenas 12 anos. 3.000 mulheres, mortas em um único dia, por um homem cujos monumentos ainda são celebrados como maravilhas da civilização. Se isso te chocou tanto quanto a mim quando descobri, deixe seu like agora mesmo e compartilhe este vídeo. Quantas outras atrocidades históricas permanecem escondidas até hoje? Mas isso não foi um caso isolado. Outros imperadores da dinastia Ming eram igualmente cruéis com suas concubinas. O imperador Zhengde, por exemplo, tinha o hábito de sair disfarçado à noite para frequentar bordéis locais. Apesar de sua aparente fascinação pela vida dos comuns, ele usava seu poder para sequestrar prostitutas que lhe agradavam e forçá-las a se tornarem suas concubinas. Seu sucessor, Zhejiang, desenvolveu uma obsessão ainda mais perturbadora. Convencido de que poderia alcançar a imortalidade, ele acreditava que o sangue menstrual de virgens continha o segredo da vida eterna. Forçava suas concubinas a seguirem dietas extremamente restritivas à base de frutas e folhas, acreditando que isso purificaria seu sangue. Essa dieta era tão severa que centenas de mulheres morreram de fome e desnutrição. A crueldade desse imperador eventualmente levou a uma tentativa de assassinato. Uma noite, após satisfazer seus desejos com sua concubina favorita, Zhejiang foi deixado sozinho em seus aposentos. Um grupo de concubinas invadiu o quarto e tentou sufocá-lo durante o sono. Elas quase conseguiram, mas uma das conspiradores perdeu a coragem no último momento e alertou os guardas, na esperança ingênua de que sua vida seria poupada. Você acha que essas mulheres estavam justificadas em tentar matar o imperador? Ou isso era imperdoável em qualquer contexto? Deixe sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber o que você pensa sobre esse dilema moral. O sistema de concubinato não era exclusivo da China. Em diversas culturas ao redor do mundo, práticas semelhantes existiram por séculos. Mas o que torna o caso chinês particularmente perturbador é como ele se misturou com a escravidão por dívida nas zonas rurais, criando um sistema de exploração que perdurou mesmo após a abolição oficial da escravatura. E o mais assustador? Vestígios desse sistema ainda existem hoje. Até os dias de hoje, há notícias chocantes na China sobre prostíbulos controlados por membros da elite financeira, que funcionam secretamente como haréns modernos. Nesses lugares, mulheres são mantidas em condições de trabalho escravo, sofrendo abusos sistemáticos e servindo como esposas particulares não oficiais. A prática dos pés de lótus só foi oficialmente proibida em 1912,
mas continuou secretamente em algumas regiões até a década de 1950. Ainda hoje, existem idosas na China rural com os pés deformados, testemunhas vivas de uma tradição brutal que durou séculos. O legado das concubinas da dinastia Ming vai muito além dos livros de história. As estruturas de poder que permitiram esse sistema continuam a moldar relações de gênero em muitas sociedades. A objetificação feminina, a valorização de padrões de beleza dolorosos e limitantes e a normalização do controle sobre os corpos das mulheres são ecos desse passado que ainda ressoam no presente. Você consegue identificar outras formas como esse legado sombrio ainda influencia o mundo atual? A história oculta sempre encontra formas de se manifestar no presente, mesmo quando tentamos enterrá-la. As concubinas da dinastia Ming viveram e morreram em um sistema de opressão calculada, que poucos ousam explorar completamente. Suas histórias de sofrimento, resistência e, ocasionalmente, vingança permanecem como lembretes sombrios do que acontece quando o poder absoluto encontra o silêncio cúmplice da história oficial. Mas esta é apenas uma das muitas histórias ocultas que trazemos à luz aqui no Ocultamente. Se você ficou impactado com estas revelações, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para descobrir outros segredos que a história tentou apagar. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sobre nosso próximo vídeo. Que outras histórias ocultas você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos? Deixe sua sugestão nos comentários. Afinal, a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona, mesmo que leve séculos. Aqui é o Ocultamente, revelando o que outros preferem manter nas sombras. Um forte abraço e até o próximo vídeo.